E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live hoje e hoje nós temos também um convidado. Vamos estar falando hoje sobre dança, dança na educação física. E o convidado aqui é o Eduardo, que eu vou estar conversando com ele sobre dança na educação física, mais especificamente educação física escolar. Tá? A gente vai voltar aí para esse diálogo da educação física, na educação física escolar, a dança. Aqui o Eduardo, vamos lá. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando. Amanhã tem uma live bem especial, só antes de começar aqui, com o Broto, tá, gente? 3 horas da tarde lá no YouTube do canal da Educação Física. E agora é o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Jana? Boa noite. Boa noite. Bem, Meu como legal. tô ouvindo normal, tá bem. Como tem muita gente que às vezes conhece você e não me conhece e vice-versa, vou me apresentar. Então, eu sou a Jana Munhoz, do canal da Educação Física, aqui, professora de Educação Física em Ribeirão Preto. E já estamos aí com um grande ciclo de debate aqui no Instagram, no YouTube, em vários lugares, né? E se apresenta aí, pessoal. Boa noite a todos, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Oliveira, eu sou professor de Educação Física, atuo aqui na rede municipal e na rede estadual em Ribeirão Preto. Trabalho com Educação Física Escolar há aproximadamente 7 anos já. Tenho mestrado em Educação aqui pela USP de Ribeirão. E atuo também na área de educação especial, tá? Então, uma grande área aí, bem dizer isso. E hoje vou falar um pouquinho aí para vocês da minha experiência com dança, né? Algo que surgiu na minha vida e a gente vai conversar um pouquinho. Tá? Eu só vou avisar assim, uma área que me atrai porque é difícil para mim. A dança é o meu calcanhar de Aquiles. Então, se tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade, é a dança. Mas é uma coisa que, pelo fato de eu ter dificuldade, eu estou sempre tentando descobrir como que eu faço, mas eu não deixo de fazer por conta de ser difícil, entendeu? Uma das coisas que a gente até levantou aí, a dança, para mim, além dela ser muito difícil, porque eu não tive muito contato, existem muitos preconceitos com relação à dança. E você até estava falando que é uma coisa assim, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com os mais velhos, os mais novos é mais tranquilo, mas os mais velhos, se eles não tiverem um contato anterior com a dança, é muito difícil de estar começando. Eu queria que você falasse assim, o que você faz, ou quais são aí os desafios, como que a gente pode tentar contornar isso. Bom, Jana, eu faço da seguinte maneira: o mais difícil é você aproximar eles da dança, quebrando esse estereótipo, né? Porque o que que acontece? A primeira coisa que vem na cabeça deles, principalmente dos meninos, tá? Menino não dança, né? Isso é coisa de menino. Da própria dificuldade com os movimentos, acha que não leva jeito. Porque, assim, de maneira motora falando, a gente tem dificuldades, né? Isso é normal, né? Alguns têm mais facilidades com movimentos, né? E outros, então, assim, eles trazem isso. Então, se não tem isso trabalhado num contexto prévio, fica difícil. Então, o que eu tento fazer? Eu tento aproximar isso da realidade deles. Eu tento algo que eles gostam, né? Principalmente aí quando a gente fala de ensino fundamental já mais próximo ao nono ano, ali oitavo, nono ano e ensino médio, né? Aí, eu gosto de trazer muito o que está na moda para eles, né? Porque é uma forma de você aproximar e deixar eles construírem o movimento, né? Porque se você quiser impor ou fazer do seu jeito, o bloqueio vai ser maior. Né? Então, assim, é deixar eles construir. E ali no meio deles, mesmo na área escolar, sempre tem pessoas já engajadas na dança. Isso é muito legal. Então, eu trago essas pessoas, esses alunos que já têm essa bagagem na dança, eu trago eles para perto de mim, né? E com uma construção coletiva, a gente vai atingindo aqueles alunos que
não se sentem aptos, ou sentem vergonha, ou já são mais tímidos, né? Então a gente vai ver. Eu sempre coloco vários estilos de músicas, né? Eu peço para eles escolherem. E aos poucos, o que que acontece? Você vai levando ritmos novos para eles sem eles perceberem, assim, né? Quando eles vê, eles estão dançando várias coisas, até mesmo coisas que antes eles tinham aí um preconceito, né? Então é bem bacana esse movimento, mas é difícil, tá? A gente não consegue isso da noite para o dia, né? Então, assim, leva semanas, meses, e conversa em cima de conversa, né? E a gente vai nesse processo, né? Ó, imagina para mim que eu tenho dificuldade e aí. Só que assim, o fato de eu ter dificuldade, ele tem um ponto negativo que eu tenho que correr mais atrás e às vezes eu também fico um pouco tímida quando eu vou fazer, né? Que é aquela coisa, e se eu errar também, pagar mico também. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes essa é uma das maiores preocupações. Eles não querem pagar mico. Você pega lá o pessoal do nono ano e primeiro ano do ensino médio, eles morrem de medo de pagar mico. Isso aí eu vou pagar mico se eu for dançar. Desse jeito que eu vou dançar, eu vou pagar. E eu sempre tento quebrar esse gelo com eles, falando assim, ó, o importante é você tentar fazer o movimento. A gente não está preocupado que o seu movimento fique bonito. A gente está preocupado que você se expresse, né? Que você se divirta. Porque eu tenho a dança como um objetivo maior dela, para mim, né? Na minha filosofia, que eu cresci vivendo isso, é a expressividade e ser feliz com a dança, né? Então, isso é muito importante para mim e é o que eu tento passar para os alunos, né? Eu acho assim, é bem complicado quando você pega eles lá no final. Eu até já tive algumas conversas aqui sobre dança. Quando você começa a trabalhar lá no primeiro ano e chegou no nono ano, tá tranquilo. É muito simples de você fazer esse trabalho. Agora, quando você pegou um nono ano pela primeira vez da vida, o professor anterior não trabalhou, antes disso não trabalhou, e você fala assim, agora eu vou trabalhar com a dança. Eu já tive esses problemas, eu já tive menino de chegar, sentar e falar, eu não danço porque dançar não é coisa de homem, é coisa de mulher. E as meninas não dançam porque elas não querem se expor para os meninos. É dois extremos, né? É muito legal isso. Essa fala a gente enfrenta muito dos meninos, sabe? Muitos mesmo. Eu tô observando nesse meu tempo de caminhada escolar e também de vida, que hoje, assim, de repente, assim, isso é na minha visão, né? De repente, os colegas que estão aí compartilhando da live, você também, mas assim, eu vejo uma queda nesse preconceito, graças a Deus. Porque eu acho que esse preconceito antigamente era um pouco maior. Né? Quando eu faço uma retrospectiva da minha época, menino não dançava mesmo. Né? As escolas de balé, jazz, eu lembro que eu fiz jazz por 2, 3 meses na minha vida, eu não pagava escola para fazer, porque as escolas pediam alunos homens porque não tinha. Né? Eu fazia jazz de graça. Mas assim, Mas você acha que mudou? eu acho que deu uma mudada. Ainda precisa mudar muito. Mas hoje eu vejo os meninos mais participativos. Eu acho que por conta de uma expansão mesmo de outros estilos de músicas, né? E eles estão mais engajados. Eu falo isso porque eu observei de um nono ano que eu tinha um ano passado na rede estadual, eu tinha muitos meninos que dançavam. E eles não estavam nem aí capa-soca, eles dançavam mesmo. Olha, eles se expressavam na dança melhor do que as meninas que já estavam acostumadas, eles queriam aprender os passos, eles queriam. Então, assim, claro, né? Eu ainda vejo como exceções, né? Mas eu acho que isso está mudando. E isso depende muito da nossa iniciativa, enquanto professor de educação física, tá ali, tá incentivando, né, tá mostrando que não é coisa de menino, né, que isso é uma construção social e eu digo para eles extremamente ultrapassada. Por quê? Tanto o homem quanto a mulher, né, tanto o menino quanto a menina, ele tem um corpo e esse corpo pode se expressar, né? E a gente se expressa através da dança.
né? Então eu falo, ah, professor, mas eu não tenho coordenação. Eu falo, coordenação a gente constrói. Né? Eu falei assim, eu também não tenho coordenação para fazer um monte de coisa. Eu falo para eles assim, não é porque eu sou professor de educação física que eu tenho coordenação para fazer tudo. Né? Eu falo assim, se você pegar determinada modalidade aqui ou alguma coisa, você vai ver que eu sou sem coordenação para determinadas coisas, mas eu não posso deixar de tentar. Né? E quando você aproxima a música que ele gosta ou o cantor que ele admira, e você constrói isso, né? Você consegue dar uma quebrada nesse gelo, nessa coisa. Mas é difícil, é muito difícil. Aquela pergunta que não para de falar com relação. Qual a dança mais fácil de começar com eles? Pensando num professor que tem dificuldade. Tá? Não adianta também chegar. Tem que pensar dos dois lados, porque não é só para você, por exemplo, é fácil porque você está ali em todos os lugares. Mas, por exemplo, professor que tem mais dificuldade e vai trabalhar com alguma dança, qual que você acha assim que seria ideal para pensar? Eu sei que é interessante trazer o aluno para ele trazer as danças deles, mas se eu tiver que propor uma dança, qual que você acha que seria interessante? Você fala assim, não, essa é mais fácil. Você sabe o que eu gosto de fazer quando surgem esses questionamentos para mim? Eu falo assim: pega a dança que você acha mais fácil. Né? Você, professor, né? Vamos supor, você pega a sua dificuldade. Por exemplo, você, Jana, você tem a dificuldade, fala, Eduardo, eu tenho essa dificuldade aqui, não sei o quê. O que para você é fácil de dançar? Aí você pega e mostra para eles. Ó, eu acho fácil dançar isso aqui. Eu tinha uma amiga minha que era professora, ela ensinava muito aqueles passinhos, sabe aqueles passinhos de antigamente? Eu e você vai saber o que é isso. Os mais novos aqui não acho que não vão saber, mas sabe aqueles passinhos? Ela ensinava a gente na primeira aula sempre aqueles passinhos, porque ela falava assim, ó, isso aqui é uma coordenação básica para você ter, né? E ela era professora de dança, formada e taranã, né? E ela botava, ela falava assim, ó, esses passinhos se encaixam em qualquer música que você colocar, né? É só você pegar uma musiquinha com uma batidinha aqui, ali, não sei o que, você põe e você consegue ensinar com esses passinhos. E você mostrando isso para o aluno, né? Ele vai tentar fazer, né? E aí você porque é aquilo que eu falo, o que é fácil para mim, é igual eu falou, para mim é fácil. Mas assim, tem dança que para mim também é difícil. Né? Eu vou te falar assim, uma coisa que para mim é muito difícil dançar, porque eu fiz um tempo, por exemplo, que é dança de rua, né? A dança de rua eu fiz um tempo na minha adolescência e eu tinha dificuldade, ainda mais aqueles passos que exigem mais flexibilidade, eu tinha dificuldade, né? Então, assim, não adianta eu passar uma receita de bolo e falar assim, ó, professor, pega essa música que é batata, você vai. Não, pega os passinhos mesmo, faz aqueles passinhos, treina na sua casa, porque é aquilo que a gente diz na educação física. Nós não somos especialistas em tudo. Nós vamos nos deparar com modalidades que a gente não tem tanto contato e a gente vai ter que passar isso para o aluno. Então vai, você está preparando sua aula lá na sua casa, põe a música lá, faz os passinhos e mostra para eles. Você vai ver que eles vão falar assim, não, professor, ao invés de você fazer assim, ó, faz desse jeito aqui, ó. É onde você começa a construir. É onde você começa a trazer eles para você. Né? Então, assim, a receita de bolo que eu gosto de falar, siga os passinhos. A música você escolhe. Escolhe uma música fácil para você. Né? Às vezes os alunos depois vão falar assim, ô, professor, eles assim, Jana, para mim eles gostam de pedir o bendito do funk, né? É o que, porque é a realidade deles, né, hoje. É o que está em voga, é o que eles ouvem, é o que eles pedem, é o que eles gostam. Então, o que, que eu vou fazendo? Um meio termo aqui, né? Eu vou caminhando com meus objetivos, eu insiro o funk aqui para eles entrarem na minha e a gente toca, né? Você é do. Você gosta mais de qual tipo de dança? Ó, Você eu sou uma pessoa extremamente eclética, né? E como eu cresci dentro da dança, ouvindo todo tipo de música. Então eu gostava daquelas danças bem ensaiadas, bem coreografadas, né? Então eu gostava de dançar aquele pop coreografado. Eu venho da época, quando eu comecei a dançar, eu gostava muito do axé. Eu comecei dançando axé.
né? Então eu venho para esse lado de dança. Colocar eu para dançar uma coisa mais clássica, mais assim, eu já vou dar uma travada, né? Então eu gosto desses estilos mais quebrados, mais agitados, né? Com mais coreografados, mas eu vou pontuando, né? Então é aquilo que eu falo. Depende de onde você nasceu. Né, um bailarino clássico, assim, ele tem todo o molejo, ele tem toda a desenvoltura, mas ele tem o estilo dele, né? E eu entrei, né? Hoje, né? Também estou nas academias. Eu entrei nas academias com esse estilo. E aí foi onde eu levei para a escola, porque na verdade eu fiz o movimento inverso, né? Eu não, a minha vida na dança, ela não começou dentro da escola, ela começou dentro das academias. Eu era aluno de academia, né? Aí depois vem o processo da universidade, tudo, e você vai desenvolvendo aquilo dentro da universidade. Até que um dia eu falei assim, por que não escola? Né? Por que não quebrar essa barreira que tem, né? Porque mesmo na universidade eu não tive dança voltada para a área escolar. A gente tem a dança voltada para a parte fitness. Você não tem a dança voltada para a área escolar. E você não aprende isso. Eu não tive fitness, não. Eu Nem. tive não, eu tive a dança, tá, na ginástica, Uhum. mas assim, na ginástica aeróbica, e eu tive uma que era balé mesmo. Era plié, demi-plié, e ainda tinha que memorizar as coisas. Então, é aquela. Você percebe que é uma dança técnica, né? Então, É. assim, ou é voltado para quem já trabalha com dança, vamos dizer assim, as pessoas que já são bailarinos, bailarinas, tá? Ou é voltada muito para a área fitness, para a parte da academia mesmo, para você trabalhar. Eu sinto muita falta, eu acho que os cursos de licenciatura, inclusive, pecam nisso, porque focam muito na parte esportiva para a escola, quando você fala ali da parte escolar dentro da licenciatura, e não foca em outras coisas, né? E a dança é uma delas. A dança é uma das coisas que você. Aí, quando você dá de cara com a dança, você precisa de uma receita. Você fala assim: como que eu faço assim, bem essa coisa, né? Como que eu faço? Com os pequenos, com os grandes, com o ensino médio, né? E aí você vai tendo que dar as reboladas. Hoje, eu falo assim: você digita aí no YouTube e você acha assim, N materiais, você acha, inclusive, o seu canal, você tá de parabéns pelo tanto de dica que você coloca, eu acho fantástico. Porque na época que eu me formei, não tinha essas coisas. Você tinha Nem que eu. a gente trocava figurinha com o outro e manda ver, né? Então, assim, hoje o professor consegue se virar nesse sentido, né? Você dá uma buscadinha ali no YouTube, no Google e manda ver. Tem muita coisa pronta, muita coisa legal. Só que eu falo assim, pegue uma coisa pronta, dica que eu dou para os professores. Pega uma coisa pronta e desenvolva o seu jeito, né? Desenvolva a sua forma. Isso eu aprendi até com duas colegas, né, que já foram da rede, inclusive, da rede aqui de Ribeirão, que nós trabalhamos, que foram ótimas supervisoras de estágio que eu tenho, né? Inclusive, uma tá na foto aí que você está exibindo, que está atrás de mim. Assim, elas me mostraram muito como desenvolver esse estilo? Elas falaram assim, Eduardo, esse é o caminho. Desenvolva o seu estilo a partir daqui. Né? E aí, desde então, eu faço muita questão de colocar a dança dentro do meu conteúdo, né? Porque a gente conhece a dança também. O que você conhece de dança dentro da educação física? Geralmente, quando você pergunta nas escolas, o que o pessoal fala? Eu não vou falar, não, vou só mostrar. Então, exatamente. É só a festa junina. É só a festa junina que tem. Aí, o trabalho do professor de educação física é ensaiar a quadrilha, né? Eu falo assim, misericórdia, né? Aquilo dá. Então, assim, e sempre são os mesmos, é sempre a mesma coisa. Eu acho lindo quadrilha. Acho uma manifestação da dança, assim, e da cultura, né? Extremamente importante. E aí, o que eu faço para dar uma melhorada nisso? Eu mostro para eles toda essa questão da cultura da festa junina, da onde que vem, da onde que originou a quadrilha. Então a gente já promove aí uma interdisciplinaridade. Você já trabalha todo um conteúdo cultural dentro da sua disciplina, tá?
E você coloca a dança, eu não coloco a dança daquele jeito tradicional. Eu já coloquei dança misturado com funk dentro da educação física. Você coloca a batida, né, do funk e você coloca o arraiá soltando. E aí dá uma parada, eles fazem os passinhos do funk, mas fica muito legal. E eles curtem, eles acham um máximo, né? Então, assim, bacana. Surgiu aqui uma pergunta, na verdade, não é nem pergunta, né? Mas é uma coisa que eu já até tinha te comentado para a gente falar um pouquinho. Ó. A Julie, ela fala aqui, Julizinha. Na licenciatura tive a disciplina de atividade rítmica e expressiva. Construímos coreografias a partir dos estilos propostos pela professora. E é uma coisa que eu tinha falado até com você. Antigamente, a educação física, ela trabalhava dentro do PCN, ela trazia atividades rítmicas expressivas. E só na BNCC é que veio realmente falar assim, não, agora é dança. Porque tinha uma disputa, né, pela dança, quem é que pode trabalhar dança. E aí, para não ficar nessa briga, eu acho que eles colocaram o nome atividade rítmica expressiva lá no PCN, só que na hora de trabalhar, os meus alunos, eu falava assim, ó, nós vamos começar a trabalhar atividades rítmicas expressivas para vocês, dança. Não tem, o pessoal coloca um nome diferente para tentar falar assim, não, nós não trabalhamos com dança. Dança, o pessoal tinha aquela disputa com o pessoal da arte, né? Uhum. Eu acho que até hoje deve ter alguns problemas com relação a isso, que o pessoal tem, é isso ou é aquilo? Eu acho que não é nem isso nem aquilo, é os dois. É os dois. A forma que nós olhamos a dança é pelo movimento de uma coisa assim, do próprio corpo mesmo. A arte já olha a parte mais estética, ela olha de uma forma diferente. E se os dois trabalharem junto, é muito melhor para os alunos do que ficar nessa disputa se é arte ou se é educação física. Não, é os dois. É os dois. Perfeito. Perfeito. Porque assim, ó, o que é a dança? Se você pegar uma definição de dança, qualquer autor que você pegar, qualquer definição que você chutar lá no Google e tal, o que ele vai te trazer? A dança é a arte, né? Aí ele já começa ali, é a arte de você movimentar o seu corpo através de expressões com ou sem dança. Então você percebe que não tem como você dissociar, porque ela é arte, você está promovendo, a hora que você se expressa, você promove arte, né? Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, que eu leio sempre em alguns artigos de dança ou algumas coisas que a gente faz relacionado, que é assim, antes do homem oralizar, ele dançou. Né? Antes dele se comunicar, ele dançou, né? Porque assim, vem dos primórdios. Então, assim, e você não faz. Posso só fazer uma mudança aí no que você falou? Eu acredito que não é antes dele se comunicar. Eu acredito que a dança, ela é uma linguagem, então ela já é comunicação. Se ela é expressão, ela é comunicação. Oral. Isso, a comunicação que eu quis dizer no sentido oral. Perfeito. Sim. Perfeito. Não, porque muitas pessoas, às vezes você chega e fala assim, não, a dança é arte. Mas se a gente pegar e falar de literatura, ela tá no português, mas ela também é arte. Sim, então, assim, tudo que tem a ver com a linguagem, quando eu me expresso para o meu corpo, mesmo ele tem uma linguagem. Eu vejo muito como linguagem. Até o jogo, para mim, eu olho para o jogo muitas vezes como linguagem. A forma com que eu me comunico com as crianças, por exemplo. Perfeito. Lúdico, né? Perfeito, porque você está se expressando, né? Então, assim, essa maneira de você se expressar, você se comunica, né? Então, assim, quando você pega a dança, você não consegue dissociar ela da arte e do movimento, né? Você movimenta, para você ter dança, você tem que ter o movimento do seu corpo. Então, assim, eu acho perfeito o que você pontuou. O trabalho é em conjunto, o trabalho tem que ser, assim, numa mesma linha, junto, interdisciplinar mesmo, tanto do pessoal de arte quanto de educação física, né? Trabalhar esse conjunto. Porque não dá para... Eu, pelo menos, enquanto professor, em toda a minha caminhada, eu não consigo dissociar, eu não vejo separado, tá? Inclusive, assim, eu e a professora de arte lá da escola estadual, né? Inclusive, ela não tá mais lá, mas a gente fazia, assim, coisas mirabolantes. Ela me
caçava lá, falava assim, ó, tava pensando nisso aqui, e a gente já chegou até pensar em fazer desfile de moda com dança, né? Então, assim, você percebe o tanto de possibilidades que você pode trabalhar, né? Então, assim, é muito bacana, muito bacana. Inclusive, assim, pode falar, quer falar? Tem Não, mais eu alguma? queria, porque tem uma coisa que eu acredito que todo mundo deve estar se perguntando, e é uma coisa que, com relação agora, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, você tem alguma dica para os professores trabalharem dança com os seus alunos? Como seria esse trabalho? Porque seria o eu faço, eles fazem, ou tem alguma outra forma de fazer aí que você acha que seria interessante? Eu vi alguns trabalhos, principalmente, por exemplo, de alguns professores que estão fazendo desafios. Eu vi outros professores que estão usando o TikTok para trabalhar a dança de uma forma mais engraçada e usando a linguagem da molecada. Mas você tem alguma outra dica, alguma forma que você acha que, ó, eu faria desse jeito, ou eu faço? Não sei se você está fazendo isso. Eu ainda não entrei no conteúdo de dança com o pessoal, inclusive é algo que eu preciso trabalhar ainda, ou esse bimestre ou o próximo, né? Tá tudo meio ainda nas nuvens, tudo meio tribulado, mas assim, o que que eu gosto de mostrar para eles? Eu mostro o vídeo primeiro, tá? Para eles ser, vamos por, o meu objetivo é trabalhar uma cultura X, eu vou trabalhar aí street dance, né? Então eu vou mostrar um vídeo primeiro para eles reconhecerem, tá? Então, assim, como a gente está distante, como que eu vou fazer isso? Mostra vídeo. Aí, o que que eu gosto de fazer? Me colocar na fogueira primeiro, né? Então, assim, eu vou tentar fazer o bendito do negócio e mandar para eles. E aí eu falo assim, ó, manda um para mim. Tenta fazer. Eu acho que essa questão do desafio é muito bacana. Eu adoro, Jana, utilizar as questões, os recursos tecnológicos. O TikTok eu acho ele perfeito. Tá? Só que assim, qual que é o problema do TikTok ou do próprio Insta? Às vezes, aquele aluno que ele sente vergonha, né? Ele não quer se expor, ele não vai fazer. Então, assim, o que que é legal? O professor realmente fazer esse desafio, né? Eu acho que essa questão do desafio é perfeita. E sabe o que que eu gosto? Que eu vi muitas pessoas fazendo, não em relação à dança, né? Mas, assim, que eu pensei em fazer é uma coisa bem do tipo assim, você já viu aqueles vídeos que, por exemplo, eu faço um pedacinho do vídeo e eu passo a bola e o outro continua. Então, você joga alguma coisa, ou você faz um movimento aqui, dá para o outro terminar o movimento. Então, é uma coisa legal, que de repente você passa, o outro continua e depois você forma. Você junta esse vídeo e você dá como produto para os alunos. Olha o que que a gente produziu, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa fantástica de você fazer. Você não precisa expor, né? Aquele que tem vergonha, ele vai mandar só para você, né? E você vai fazendo esse tipo de desafio, vai lançando. Eu acho legal nesse tempo que a gente está, de isolamento e tudo mais, você pedir até mesmo para o aluno integrar as pessoas que moram com ele, né? Mora pai, mãe, vô, irmão, põe para dança junto, né? Faz um flash mob em casa. Vamos ver quantas pessoas moram com você? Três, quatro? Eu moro sozinho, né? Eu tô impossível fazer flash mob, mas, por exemplo, a pessoa que mora, que tem cinco pessoas na casa dela, um começa, aí vem o outro, entendeu? Então, assim, é muito legal você propor essa questão do desafio. E aí você usa a sua criatividade, né? Eu tava. Eu acho só, Eduardo, com relação a isso, tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes os pais não estão disponíveis para isso. E aí é um pouco complicado. Vai ter aquela família que vai sair um negócio super legal e vai ter aqueles outros que às vezes vai ficar bravo com os pais, porque os pais às vezes têm que trabalhar, porque tá trabalhando às vezes num serviço essencial. Então, Eu acho que você pode ponderar, né? Eu falo assim, ó, se você puder, chame alguém, né? Eu acho, eu falo para a gente ter esse senso de, né, sempre trabalhar com o bom senso, com a possibilidade, né? Por isso que eu começo do mais simples para o mais, né? Tudo que eu falei que são dicas, viu, pessoal? Então, assim, sempre comece pelo mais simples. Comece fazendo um desafio e ele manda um vídeo para você, né? Aí depois desafia ele a fazer um movimento. Quero ver se fazer esse movimento aqui de peito aqui, só, você vai conseguir? Ou esse movimento aqui, né? Muitos eles vão conseguir tirar de letra. Alguns vão falar assim, esse... Aí, assim, aquele, lógico, se você tiver, de repente, se os seus alunos
possuírem, né? Não são o caso dos meus, por exemplo, nem todos têm o recurso tecnológico, né? A gente vive, infelizmente, essa desigualdade. Mas, assim, se de repente aí as pessoas que estão é, assistindo, que tem outra realidade aí de alunos, de repente, se todos tiverem, abre uma sala, né? Hoje o Facebook permite que você abra uma sala online interativa e você faz uma dança online ali, né? Com o pessoal. Também é uma possibilidade, né? Sim. E aí você vai passando de um para o outro. Eu começo, fulano, sua vez. Ele vai... E é assim, você vai engajando. Tudo, é aquilo que eu falo. Tudo depende das possibilidades e das ferramentas que você tem, né? E da criatividade, óbvio. Mas, assim, dá para fazer inúmeras coisas. Eu, inclusive, dia 27, às 3 horas da tarde, eu vou fazer no YouTube uma festa junina. Aí eu vou até divulgar para chamar as crianças para estar fazendo, quem pode, né, acompanhar. Já tem algumas pessoas que vão estar fazendo, algumas pessoas, vai ter um grupo de música, né? E vai ter algumas pessoas da recreação e a gente vai tentar fazer alguns jogos, algumas brincadeiras e algumas danças também. Vamos ver, eu acho que vai ser legal. Dia Ah, 27 aí, a gente vai enfeitar. vou E acompanhar. a regra que a gente está colocando é tentar ficar em espaço pequeno, para mostrar que é possível fazer as brincadeiras mesmo em espaço pequeno, não vai ser nada extremo também. Só que tem uma coisa que toda vez que a gente chega na época da festa junina, normalmente que é quando fica mais evidente a dança, ou até mesmo em outros momentos, mas quando a gente vai trabalhar a dança, é a questão da religião. Como que você lida com isso? Complicado. Assim, acho que essa Você já questão... estava avisado, eu já tinha Já. avisado. Essa questão, eu acho que, assim, infelizmente, ela norteia o nosso ambiente, né? Graças a Deus, não somos só nós de educação física que sofremos, né? Os professores de história também sofrem um pouco, né? Várias disciplinas, Ciências, né? ciências, porque, assim, né? Tudo Agora, depende... agora até geografia, que o planeta está ficando A plano, plana, né? é verdade. Então, assim, é claro que a educação física, não puxando sardinha, mas assim, tem coisas mais expostas, né, do que outras disciplinas. A questão do uso do corpo, né? A questão, das vezes, do tocar, porque existem danças que são em dupla. Existem danças que você tem um contato. É claro que, como profissional, como professor, você sempre tem que frisar a questão do respeito. Isso, para mim, é básico. Não só na dança, mas em qualquer atividade que você vai promover na sua aula. Mas, assim, entrando nesse mérito da religião, o que eu sempre tive para mim, desde que eu me formei, aliás, desde quando eu fazia meus estágios e observava muito as pessoas que eu tive como orientadores de estágio, né, que já pegando o gancho, eu friso que é uma coisa importantíssima para quem está se formando né, e querendo ser professor, é cumprir os estágios, é vivenciar, é você estar sempre respaldado, né, com a legislação, né, da nossa educação e com o nosso currículo. Porque são conteúdos previstos na legislação e no currículo, tá? Então, assim, você não está trabalhando nada de proibido, você não está trabalhando nada de absurdo, tá? E também não está pregando religião nenhuma ali dentro, né? Sim. Então, assim, quando eu entro, é claro que com os pequenos, né? Se nós formos falar aí de educação infantil, ou mesmo o ciclo 1, que eles já têm uma interação mais, né, comunicativa com o professor, é difícil você explicar isso para eles. A não ser que seja ser um quarto, quinto ano ali, mas antes é difícil. Então, assim, você sempre tem que estar preparado para atender essa família que te questionar esse ponto, né? Ó, estou trabalhando o currículo, isso daqui desenvolve tais habilidades, isso está previsto, eu não estou criando, é documento, é oficial, tá? Então, isso assim, isso para mim é básico, né? E assim, o senhor fica tranquilo, a senhora fica tranquila que isso aqui não é uma doutrinação, uma pregação, não é nada disso, isso aqui é cultura. Tá? Ele está aprendendo a se expressar, ele está aprendendo a ter novas habilidades, né? Então, assim, isso é muito importante. Com os mais velhos, eu já começo a ditar regras já logo na primeira aula.
Por quê? Porque antes que já chega com o bolo, eu já faço meu bolo primeiro, né? Antes de que chegue com as farinhas, com os ingredientes, eu já tô com meu bolo pronto. Então, eu explico para eles. Quando eu sei que a dança ali, ela tem algum caráter polêmico, tá? Não só... E aí eu não vou falar nem só a questão de religião, né? Mas, assim, a questão própria, se você for trabalhar um ritmo que exige um pouco mais de sensualidade, não pode porque a pessoa segue uma determinada religião. Então, assim, calma, né? Então, aí aquilo que eu já explico para os alunos, ó, aqui não é uma igreja, aqui não é um lugar onde nós estamos estudando ou praticando algum tipo de crença ou religião. Aqui é uma escola. Aqui é um lugar de formação e de ciência. Então, aqui nós estamos produzindo ciência, nós estamos formando pessoas, nós estamos fazendo ciência, e nós estamos nos conhecendo. E aí é o que eu falo para eles. A dança é uma maneira da gente se conhecer, tá? E explico isso para os pais também, tá? Nunca tive maiores problemas. Porque quando você mostra esse lado, essa questão, geralmente o pai entende, tá? É porque, assim, às vezes também chega nos próprios pais, não vamos criar também, né? Chega de maneira distorcida. Por quê? Hoje, o que a mídia mostra da dança? Vamos supor, se você não fosse professora, enquanto mãe de um aluno, o que a mídia mostra da dança hoje? Sua visão, Janaína, por exemplo. Não, na mídia, eu não assisto televisão, então eu não Não, sei te vamos supor dizer que muito com relação a isso. você vê. Tá, não, de uma forma geral, com a internet, a gente vê muito o funk, né? Que eu acho que é o que está mais sendo exposto, da dança, e normalmente relacionada a uma dança mais vulgar, relacionada ao sexo, É e muita traz sensação, muito isso. Só que né? quando essa questão religiosa aparece, não é por causa do funk. Normalmente não é o funk que eles chamam mais atenção, mas o fato da festa junina estar atrelada, por exemplo, à questão dos santos. Mesmo que não é uma coisa, por exemplo, quando você pensa que a gente, quando nós vamos trabalhar isso na escola, é a questão da cultura corporal. Então nós estamos fazendo um resgate dessa cultura e ressignificando também. A gente não está trazendo exatamente o que está lá da religião e trazendo para cá. A gente não precisa fazer dessa forma. É mais um conhecimento para conhecer. Da mesma forma que essas pessoas, muitas vezes, elas defendem o ensino da religião na escola, mas não é da religião, é da religião que ele quer que o filho tenha. Então, não é porque eu imagino um ensino de religião voltado para todas as religiões, para poder compreender como que é os princípios, os valores, mas também não vai falar de cristianismo, mas também tem que falar de budismo. E só que aí ninguém quer, o pessoal quer a sua religião sendo ensinada. Mas aí, para isso, já tem a própria igreja, né? Já tem o catecismo, não tem necessidade de fazer isso na escola. E da mesma forma, quando a gente trabalha a dança, pelo menos eu trabalho a dança nessa questão dessa pluralidade, não voltado para a religião. Aliás, eu nunca levei para o lado da religião, porque não é uma coisa forte para mim também. Então, é complicado isso. Só que, às vezes, eu já tive aluno que falava: minha religião não permite dançar. E é complicado, porque você vai discutir com crença, com fé. Isso não existe, não tem como discutir com a pessoa. E às vezes a pessoa é cristã, é voltado para uma religião cristã. E se você ler lá a Bíblia, por exemplo, Davi dançava, era a forma dele se expressar. Exatamente. E às vezes dá vontade de falar: mas você não leu a Bíblia? Você não estuda? O protestantismo veio para todo mundo poder ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Dana, a questão é assim, né? Exatamente, é o que eu falo assim, não só a questão, né? Eu entendi exatamente o que você falou, porque assim, essa questão tem que ser tratada com muito carinho, né? Eu falo que tem hora que eu penso em perder a minha paciência, que já não é muito grande, mas assim, ao mesmo tempo eu vejo que como nós somos formadores, né? A gente tem que passar isso, né? Então, assim, geralmente eu chamo o pai para uma conversa, chamo a família, porque, é claro, e aí apoiado com toda a tua equipe gestora,
diretora, professores e tudo mais, para tratar essa questão. Porque o aluno falar para você, eu não danço, eu falo assim, então você não vai se movimentar? Porque a dança é uma forma de você se movimentar. Eu falei assim, sabe? Então, é claro que eu não vou falar isso para um aluno de 7 anos, que ele não vai entender, ele vai ficar olhando para minha cara, né? Mas, assim, isso aí depende do nível de idade, né? Depende da idade, da faixa etária que você está trabalhando. Mas, geralmente, é um trabalho que eu falo que a gente tem que fazer com as famílias, que não está se misturando religião com o ensino. É bem diferente. O fato de você promover uma festa junina na escola, tá? Isso, ao meu ver, gente, pelo amor de Deus, nós estamos, né, em 2020, né? Já passou da época. As pessoas nem sabem, porque assim, ó, a não ser que a pessoa é criada no cristianismo, né? E sabe do significado, porque tem gente que vai numa festa junina, não sabe o porquê que existe a festa junina, mal sabe lá que se comemora os santos, vai lá, tá de boa pra ele, tá comendo a paçoca, o negócio lá e tudo certo, né? Tá vendo a quadrilha, tá bebendo o quentão, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que realmente tem que ser trabalhada. Eu já enfrentei uma dificuldade de ter alunos que vieram lá do pessoal do islamismo, lá, né, tal, da parte árabe. Muçulmano, né? Muçulmano. Sim, obrigado. É, e assim, ele seguia os costumes rigorosos mesmo, tal. Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu mostrar para a família que eles estão numa cultura diferente aqui, né? É uma cultura ocidental, o ensino aqui é feito dessa maneira, essa criança tem direito a esse ensino inclusive assim, quando eu pontuo essa fala para o pai, eu fecho o olho e peço a proteção das minhas crenças, porque sim, eu falo assim, ó, não significa que esse aluno vai seguir o mesmo caminho da família, né? Ele tá criado numa cultura, ele está sendo inserido numa cultura, mas na hora que ele atingir a maioridade, né, ele vai ter autonomia para seguir os próprios caminhos. E isso não é a escola, é independente do que ele tem na escola, tá? Então, Du, com relação a isso, até realmente quando os pais fazem isso, eles tentam fazer uma proteção para a criança. E quando a gente faz um trabalho legal de dança, mesmo que esse aluno fala, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, muitas vezes é para não apresentar, para não se expor. Mas eu sempre falo assim, não, a gente está trabalhando danças. Quem vai apresentar, isso vai ser escolhido quem quiser. A apresentação é de quem quer. Agora, a dança é o que nós vamos estar fazendo. E, às vezes, aquele aluno tem uma resistência no início, depois ele vai pegando o gosto. Eu tive uma vez um aluno que a mãe dele chegava na aula de educação física, era no estado, 2 aulas, e eram as 2 últimas aulas. E chegava no recreio, a mãe desse menino vinha buscar ele, porque ela não queria que ele fizesse educação física. Aí aquilo começou a me deixar irritado. Eu falei, caracas, por que não educação física? Qual que é o problema? E aí a escola, a gente começou a fazer um trabalho com a mãe, e ele começou a mãe não vinha mais buscar. Ela vinha, acabava vindo, né, no começo, aí a escola ia lá, conversava, e ela acabava ficar sentada, esperando ali. Só que o menino começava a chorar e falava que não podia brincar, porque se ele brincar, ele vai se machucar, e a mãe dele não quer que ele se machuca. Então, assim, imagina, e aí aquilo começou a me corroer. Eu falei, como assim? meu Deus, né? Aí a gente fez um jeito lá de colocar as aulas, tirar ela de última e de primeira, ela ficou no meio. E aí eu consegui, o menino ficava lá, e aí tiraram de aula dupla, né? E ficou mais fácil. E aí no começo eu falava assim, não, sua mãe não deixa você brincar, tudo bem, senta aqui e assiste a aula. As primeiras 5 aulas ele assistiu. Depois ele percebeu o que era a aula de educação física, que tinha brincadeira. Acabou. Acabou. Aí no final, nem que a mãe dele viesse buscar, acabou. Não tinha mais. É igual esse menino que fazia parte aí, né? Tinha da outra religião, que veio de fora. Ele dançou, os pais não se opuseram, ele dançou na quadrilha que a professora organizou na escola. Ele não chegou a ser meu aluno, né?
era de outro professor, mas a gente chegou a ter o contato e tal. Então, assim, é bom quando você vê que o pai e a mãe entendem essa questão, né? É algo que a gente vai. É igual aquele estereótipo que eu te falei no começo de quebrar a questão de que dança é só para menina, né? O mesmo, eu acho que é a mesma atitude, é que aí você enfrenta uma batalha maior, porque é com o pai, é com a mãe, é com os avós, não sei, ou é com o próprio aluno que já criou essa coisa dentro dele, porque você pega um aluno mais velho, que foi criado dentro de toda essa. Ele mesmo cria dentro dele aquele, né, bloqueio. Ah, eu não posso, porque minha religião não permite e tudo mais. Jana, se você quiser É. abrir para o pessoal perguntar alguma Não, coisa. eu ia até ler aqui o que o Rogério escreveu. Ó. Mais grave é a gestão legitimar essa postura dos responsáveis. A gestão de escolas que não incluem a festa junina no calendário escolar por questões religiosas. Muitas vezes a postura nem é da comunidade, sim da própria gestão. Tem também, né? Sim, E é. coisa da cultura, é histórico. Teve um é de origem religiosa, mas não precisa ser religiosa. Isso é o que eu falo sempre, né? Não é porque uma coisa é de origem religiosa que ela tem que seguir esse cunho religioso. Ali na escola, né, aquela famosa coisa, é laico, né? Então você tem que seguir os princípios que tá ali, ponto, né? Então é simples, é bem isso. Tem mais. E aí eles começam a distorcer toda a festa, e no final o que a escola quer não é nem a festa, ela quer, e eu entendo por que ela quer, é ganhar um dinheiro ali para poder pagar as contas no fim do mês, né? Porque no fim das contas eles mudam, colocam festa da família, mas não pode ser da família, porque a família é uma família, mas não vamos discutir Você vê família. que entra dentro de uma discussão eterna. Se você for Sim. ficar pensando dentro de cada. Né? Gente, para, eu falo assim. E eu acho assim, é uma coisa tão bonita, gente. É uma coisa. Eu lembro quando eu fazia na escola, meu pai ficava com aquelas máquinas antigas que era de filme, que depois era caro para você revelar aquele filme, aquelas fotos. Né? Eu acho tão legal você registrar esses momentos, né? E hoje, assim, a gente registra tão fácil com o celular, é uma coisa única na vida daquela criança, daquele aluno, que ele vai dançar, que ele vai estar com os colegas, que depois ele vai compartilhar isso. Não é nem só a questão do movimento, eu acho que é a construção da própria história da criança, sabe? Eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito fantástico. Tem mais pergunta aí? Tem, na verdade está aqui, a Regiane está falando aqui, já tentei explicar para os pais, mas mesmo assim eles não aceitaram. No entanto, respeitei a posição e não participaram, de não participarem da apresentação, mas coloquei eles para vivenciar as aulas. É o que eu faço também. Sim. Outra coisa que acontece na festa junina é a questão do menino com menina. Eles querem, às vezes eles querem dançar, mas eles não querem fazer duplinha menino e menina. Eu, por exemplo, eu já nem chamo, para mim não é aquela coisa, o cavalheiro cumprimenta as damas, não, é o lado de cá, Lado direito, cumprimento o lado esquerdo. Ponto. Não é nem esquerdo nem direito, é do lado de cá e do lado de lá. E Melhor isso, hein? Pelo menos você não confunde, né? não, É uma coisa assim, que às vezes você não tem também o número de menino para pôr com menina. Vamos pensar assim, até por uma lógica. E aí, se você põe um, né? Só sobrou aquelas duas meninas. Ah, mas eu não quero. Então, assim, eu também gosto de trabalhar dessa forma. Escolher é um par, você vai dançar com um par. A dança é em dupla. Ponto. É isso. sim, Né? eu também faço isso. Isso eu vejo que também mudou, né? Se eu olhar na minha época, porque na minha época era a tradicional mesmo, né? Que a gente conheceu. Meninos para um lado, damas para o outro, aquela coisa, né? Então, é uma coisa que mudou mesmo. E E isso os eu acho. meninos chorando, as meninas felizes. Os meninos, o meu irmão tem as fotos dele de quando ele participava disso. Era o contrário. Ele estava todo feliz na festa junina e a menina chorando, sendo arrastada por ele. Não, gente, o pessoal tá aqui falando também que tem as crianças se divertem, né? Aqui, ó, sempre foi bom. A Luciene, a gente tá falando, né? A maioria dos pais ainda acham lindo ver os filhos dançando, né? É o que eu falei, sabe? É uma parte, eu acho que
da vida deles que será registrada, que será marcada. E até pensando não só na festa junina, mas às vezes em festivais que a escola promove, né? E que você faz aquelas coisas, né? Tal, tudo. Hoje nós fizemos, na escola que eu trabalho, nós fizemos inclusive um festival de dança no Dia da Consciência Negra, né? Então, pessoal, e aí é onde eu falo, né? É onde a gente ainda precisa quebrar. A maioria das pessoas que dançaram foram as meninas, né? Como era só o ensino médio, foi difícil pegar um ou outro que quis dançar, né? Nem na base da ameaça foi. Nem na base da ameaça deu certo. Então, mas assim, também eu acho importante. Nem o famoso tá valendo nota? Não, você acredita que não deu certo? Aquele vídeo que eu te mandei lá, olha, não adiantou. Foi difícil. Mas assim, eu gosto de ter, assim, os maiores realmente a gente precisa de um trabalho contínuo, né? Então, eu vejo hoje que está mudando e ainda tenho confiança de que vai melhorar, de que vai mudar. Quando eles veem, assim, principalmente professores homens dançando, já é um incentivo maior. Então, eu apelo para vocês também, professores, né? Homens, soltem-se para dançar, mostrem. Eu sei que hoje muitos professores, mas muitos ainda têm aquela, né? Aquela resistência, né? Eu acho que começa partindo da gente, né? Eu acho muito importante isso. A Ana aqui tá falando, Ana Barbosa, ela tá falando, a Páscoa pode ter, a festa junina não. Olha, deixa eu corrigir. Páscoa. Até a Páscoa tá arriscada. Não, mas eu acho que é a dança, cara. O problema é a dança. A dança, Porque junta alguns alunos que eu acho até que é legítimo. Ninguém quer se expor, né? Eu estava conversando semana, eu não lembro o dia, mas numa live com a Amanda Lima, é uma bailarina. Aí ela Uhum. estava falando, normalmente não tem dança o ano inteiro. Tem uma dança durante o ano e essa dança é para se expor. É uma dança para apresentar, não é uma dança para curtir a dança, para gostar do que você está fazendo. É sempre para apresentar para os pais, para apresentar para alguém. Não tem essa questão do aluno poder vivenciar a dança pelo que ela realmente é, porque é diversão, é gostoso, é essa fruição ela muitas vezes é ignorada para ser simplesmente uma apresentação para os pais. E isso não é legal. Se a gente fizer um trabalho com dança realmente que, com valor para os nossos alunos, eles vão gostar da dança. Eu, por exemplo, quando eu gosto de fazer, a primeira vez que falaram assim para mim, você vai ter que ensaiar a quadrilha. Eu não sabia nem como era quadrilha. Eu já tinha dançado tudo, mas eu não sabia puxar uma quadrilha. Aí eu fui lá, estudei, vi, gostei. Aí eu cheguei para meus alunos e falei, a gente vai brincar quadrilha. Chegava na apresentação, eu chamava todo mundo, ó, nós vamos ter a quadrilha. Quem sabe dançar quadrilha pode entrar. Não é uma coisa para apresentar, é uma coisa para dançar. E o primeiro ano foi mais ou menos, no último não cabia de tanto círculo que a gente fazia dentro do pátio. Os grandes queriam participar, porque eles também sabiam, né? É puxada, a quadrilha é deliciosa, se Sim. for colocado como fruição e não como apresentação, né? E, ô, Jana, e assim, e os alunos, às vezes a gente acha que. Por isso que eu te falei que eu acho que essa questão tá mudando aos poucos. Se você. Eu observo nos detalhes, sabe? Eu não sei se o pessoal aqui é do conhecimento, mas agora o Estado tem aquelas disciplinas do Inova, né? Então entrou 3 disciplinas a mais no currículo, e eu acabei me atribuindo uma disciplina de eletiva para ensino fundamental na escola que eu leciono, e eu montei um projeto de dança, né, dentro dessa disciplina eletiva. E a gente faz feirão, né, de eletiva. Então, assim, o aluno escolhe para qual eletiva que ele vai. E quando eu montei a eletiva, eu montei já, assim, né, com esse intuito de quebrar essas coisas. E sabe qual que é a coisa que eles me perguntavam? Porque você vai lá um dia apresentar as eletivas para cada sala. Professor, é aula de zumba? Porque eles sabiam que eu sou professor de zumba, né? Então, professor, é aula de zumba? Não, gente, não é aula de zumba. Aula de zumba é lá na academia. Eu falo assim, aqui é outra coisa. Menina, no dia que foi a inscrição, a fila para minha eletiva,
Não acabava mais aluno. E eu achei assim que iam ter poucos inscritos. Porque eu falei, vai ser mais aquele povo que já gosta de. O povo entrou na fila e não saía da. E assim, e teve gente que ficou bravo, porque assim, podia só até 38 alunos. Eu preenchi os 38, eu não conseguia pôr mais gente, ainda ficou um tanto de gente fora. E eu não sabia o que eu fazia. Aí eu falei para a coordenação, eu falei, o que eu faço? Não tenho o que fazer, vai ter que ir para outra. Eu tive que falar que eu vou abrir de novo a disciplina. Né? Claro que, infelizmente, veio a situação da pandemia, não deu para dar continuidade no projeto da forma que era. Mas, assim, o que me chamou a atenção é isso, que eles almejam conhecer. Eles querem. E eu deixei claro, nós vamos aprender vários ritmos. Vocês estejam preparados. Então, assim, eu já joguei limpo para eles. Né? Era turmas de 8º e 9º ano. Né? E eles vieram, eles queriam conhecer. No começo foi aquela coisinha, a gente chegou a fazer umas 3 aulas, né? Então no começo foi aquelas coisas meio tímido assim, mas eles têm essa ânsia por aprender. Então assim, a gente precisa fazer isso para eles. O Leonardo está falando aqui, ó, que eu achei bem interessante. A festa junina da escola é diferente da festa junina organizada pela igreja. Totalmente. Assim como o esporte da escola é diferente do esporte, por exemplo, competição, eu imagino, né, que ele esteja falando aqui. E realmente é por aí mesmo. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, o que a Lu falou, porque a escola tem que fazer festa, tem que ter festa junina. Na escola que leciono, fazemos festas temáticas. Já fizemos com vários temas, inclusive festa da roça, que trouxe cultura caipira. Eu queria só falar assim, eu acredito que é interessante ter a festa junina pelo valor cultural que ela tem. Sim, perfeito. Para trazer a cultura. É lógico, sempre que eu trabalho festa junina, eu trabalho a questão da cultura caipira. Mas eu acho interessante. E outra, muitas vezes junina é porque ela é em junho, mas ela às vezes acontece em julho, em agosto. Aí eu chamo festa julina, festa agostina e tira essa coisa do. É até uma coisa, Jana, que eu falo assim, é parte da nossa cultura. Poxa, nós moramos num país que tem essa cultura da festa junina, e por que não vivenciar? Vivenciar essa parte cultural, exatamente como você falou. É igual se a gente vivencia várias festas temáticas. Inclusive, a gente importa uma festa, que é o Halloween, que é uma festa, né, que não é da nossa cultura. Mas, assim, o pessoal lá, né, os americanos vivem essa festa. Então, assim, eu costumo fazer essa similaridade com o Halloween, porque, assim, é você assumir a cultura do país que você vive, das pessoas que construíram, porque isso também é história, né? A gente vivenciar isso. Achei que você apontou perfeitamente. É vivenciar a cultura, não é a parte de religiosidade. Porque acho que quando você proíbe também, ou você começa a criar muita alternativa, é como se você aceitasse esse caráter puramente religioso. E não é. Existe? Existe porque surgiu com esse objetivo. Só que as coisas se transformam. Eu, pelo menos, sou desse pensamento, né? Na verdade, ela veio até antes, né? A religião, Sim. ela se apropria das festas. E não é essa festa, são várias festas. Várias. Eles vão se apropriando de festas que antes elas tinham um caráter aí diferente, que não era o sagrado, né? Ô, Du, a gente tá com um pequeno Olhando aqui, eu problema. tô meio... 2 minutos. A gente tem que encerrar. Já tá fechando aqui, já Passa tá rápido. avisando. Eu queria que você desse um aviso geral, alguma coisa, que já deu aí o nosso horário e ele desliga, viu? Ele não espera a gente terminar a conversa, não. Eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Gostei demais, passou muito rápido. Queria agradecer. Queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. Sempre pode chamar, você sabe, você me conhece, então a gente já tem os trelelê aí, então você pode me chamar sempre quiser. Agradecer a todo mundo que participou. Eu estava tentando ficar lendo aqui as coisas, gente, mas tá meio longe e eu não consigo ler. Mas obrigado para todo mundo que participou. Eu espero que tenha ficado claro a mensagem, passado um pouquinho da minha experiência para vocês. Foi bom também, igual eu sempre falo, né, trocar essas experiências, esse conhecimento, né, e mostrar, né, que a gente está querendo fazer diferente.
né? E insiram a dança na aula de vocês, por favor, né? Jana, se quiser, eu te dou uma aula dos passinhos lá e, ó, vamos que vamos. Ó, você ofereceu, tá todo mundo de prova. Tá? Quando Não, pode voltar, a gente vai fazer. ter que montar uma. Se a pandemia demorar muito, a gente faz pelo aplicativo, não tem problema. Vou fazer uma live, você ensinando isso. Ai, meu Deus. Você sabe Vamos? que... Vamos, eu topo. Só que assim, gente, dá uma vergonha. Ó, Que você... Eu passo pela vergonha também. tá acabando o tempo agora. A gente Gente, vai obrigado. desligar, Um cara. grande abraço para vocês. Valeu, todo Tchau, mundo. pessoal. Até Obrigado. amanhã, broto, 3 horas da tarde, lá no canal.